Serve para todos os públicos. Boa tarde, como estão? Tudo bem? Então vamos dar início hoje, na realidade início não, né? Continuidade à nossa aula, e hoje nós já vamos para a nossa aula de número 9, certo? Então o que nós vamos ver hoje? Como eu disse para vocês, na semana passada eu os deixei aí sem atividade, deixei numa boa, descansando, esperando, ansiosos pela aula de hoje, um assunto que vocês não têm conhecimento ou nunca viram, né, dentro de matemática. Pelo menos no quinto, no quarto, terceiro, segundo ano, vocês não veem esse assunto, tá? E qual é esse assunto? É o assunto da nossa aula de hoje, que vai ser exatamente o quê? Potenciação, tá? Então nós vamos ver potenciação, nós vamos ver algumas potenciações especiais e vamos dar alguns exemplos aqui e posteriormente atividade para casa. Hoje, por mais que vocês sofram, vai ter atividade para casa, viu? Então bora lá. Então vamos começar aqui o nosso assunto. Potenciação. Primeiro, vocês peguem os livros. Esse assunto vocês podem acompanhar comigo lá na página 59 do livro didático, livro normal de matemática do 6º ano. E o que significa na realidade potenciação? Antes de nós chegarmos nos elementos da potenciação, o que é a potenciação de fato? Tá? A potenciação nada mais é do que uma forma diferenciada de multiplicação, tá? São multiplicações sucessivas. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui para vocês essa multiplicação, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Eu posso escrever essa multiplicação aqui de fatores, que são os elementos da multiplicação, iguais, de uma forma diferenciada, tá? Assim como a soma, quando a gente coloca 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, eu posso escrever isso como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 2, certo? Eu posso escrever também uma multiplicação com números sucessivos, não, com números iguais, de fatores iguais, utilizando-se a potenciação. E como é que ficaria aqui, ó? Eu repetiria o 2 e vou contar quantas vezes o 2 se repete. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pronto. A potenciação é isso daqui, tá? Então, vamos ver quais são os elementos da potenciação e como que a gente resolve uma potenciação. Bora lá. Qual é o exemplo que nós temos aqui no nosso slide? Acompanhe aí comigo. 5 elevado à terceira potência. E eu também posso ler essa potenciação como sendo 5 elevado ao cubo, tá? E qual é o resultado dessa potência? 125. Então, quem são os elementos? O número que fica embaixo, tá? Que nesse caso é o 5, ele é chamado de base, tá? Então, o número que fica embaixo, ele é chamado de base, certo? E o número que fica em cima, ele é chamado de expoente, certo? Então, nós temos base, expoente, e o resultado dessa potenciação se chama exatamente o que? Potência. Eu posso dizer potência ou resultado, tá? Mas, corretamente, falem potência. E como que a gente resolve uma potenciação? Olha para cá, ó. Nós temos aqui 5 elevado à terceira potência, certo? Como que eu resolvo essa potência? Como que eu resolvo essa situação? A base é o número que se repete, certo? E ela se repete de acordo com o expoente. Então, se eu tenho 5 elevado à terceira potência, eu vou repetir o 5 aqui, ó. 5 vezes 5 vezes 5. Quantas vezes? 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque o expoente é 3. Então, o comando aqui é esse. O expoente é a quantidade de vezes que eu repito a base se multiplicando por ela mesma. Não vão confundir 5 elevado a 3 e fazer 5 vezes 3. Não é isso, tá?
5 elevado à terceira potência é 5 vezes 5 vezes 5. E como que a gente resolve essa multiplicação? A gente resolve assim, você vai multiplicando, guardando o resultado, multiplicando pelo seguinte, guardando o resultado, multiplicando pelo seguinte. Então aqui, ó, por exemplo, 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 vai dar 125, certo? Então, por isso que 5 elevado à terceira potência daria 125. Bora lá. Agora nós vamos fazer aqui a leitura de algumas potenciações, tá? Como que a gente lê? Os únicos que recebem nomes específicos é quando o expoente é 2 e quando o expoente é 3. Quando o expoente é 2, a gente pode ler de duas formas. Olha aqui esse exemplo, ó. 7 é a nossa base e 2 é o nosso expoente. Como que a gente pode ler isso? 7 elevado ao quadrado, ou eu posso ler 7 elevado à segunda potência. Geralmente a gente vai usar sempre quadrado, porque fica mais fácil, né? Então eu só falo 7 ao quadrado, ou 7 elevado ao quadrado, quando eu tiver o expoente igual a 2. Recapitulando, base, expoente, potência é o resultado, certo? Como eu leio, a base ela é sempre lida normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Agora o expoente ele tem uma leitura em ordinal. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Mas no caso do 2, que a gente acabou de ver, ele também pode ser lido como quadrado, certo? O próximo, o número 3. Por exemplo, eu tenho aqui a base 5 e o expoente 3. Eu posso ler como essa potenciação? 5 elevado ao cubo, tá? Por que cubo? Porque vem de 3 dimensões, tá bom? Então, eu posso ler 5 elevado ao cubo, que é mais fácil, mais rápido, ou eu posso ler também 5 elevado à terceira potência. Vocês acham mais fácil o quê? Cubo ou terceira potência? Eu acho mais fácil cubo, porque é mais rápido, né? Então, 3 elevado ao cubo, pronto. Do que 5 elevado à terceira potência. Ainda até falar tudo isso, tá bom? E aí o restante? O restante é normal. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 20ª, 30ª, 50ª, seja qual for potência. Milésima, tá? Milésima potência. Então, nós vamos ler sempre em ordem, em ordinal, representando aqui uma sequência de ordem, tá? Então, quando a base é 3 e o expoente é 4, como é que a gente lê isso? 3 elevado à quarta potência. Quando a base é 2 e o expoente é 5, 2 elevado à quinta potência. Quando a base é 4 e o expoente é 8, 4 elevado à oitava potência. Ou eu posso ler simplesmente a oitava potência é 4 à oitava, 5 à sexta, 9 à décima. Mas não vamos ser preguiçosos, tá? Vamos colocar o nome certinho e escrever potência aí, sem preguiça. Entendido? Então, professora, e quando for 0? Quando for 0, a gente vai ler normalmente. 2 elevado a 0, tá? 10 elevado a 0. Por que é elevado, tá? Como eu já está dizendo, ela é da parte de cima. Então, por isso que a gente fala elevado, porque está acima do número. E se a gente fosse responder isso daqui agora? Bora responder aqui comigo? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como é que fica aqui a potenciação? 2 elevado a... Bora ler comigo corretamente? 2 elevado a quinta potência. E agora vamos resolver como é que ficaria aqui, ó. Você pode ir juntando, ó, de 2 em 2 para ficar mais fácil. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E aí eu multiplico de novo. Sempre é multiplicando, não é somando. Você pode juntar de 2 em 2,
mas os resultados vão ser o quê? Multiplicados, nunca somados. 4 vezes 4 dá quanto? 16 e ainda faltam 2, ó. Vezes 2, que vai dar quanto? 32, tá? Se você não quer juntar, se você é bom em tabuada, bom de memória, você não vai se confundir com os números, o que você pode fazer? Você pode fazer direto, tá? Bora fazer direto aqui como ficaria. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, o resultado dessa potenciação aqui seria quanto? Ó, 32. Certo? Agora, nós vamos fazer aqui alguns exemplos, tá? Que já estão aqui feitos, respondidos no nosso slide. Quero só que vocês acompanhem para depois a gente ir para algumas potenciações especiais, tá? Vamos fazer a leitura comigo? Todo mundo aí fazendo em casa a leitura dessas potenciações. Exemplos, calcular, letra A. Quando a base é 3 e o expoente é 4. Como nós lemos essa potenciação? 3 elevado à quarta potência. A letra B, 10 elevado ao cubo. C, 0 elevado à quinta potência. E a letra D, 1 elevado à sexta potência. Agora vamos resolver? 3 elevado à quarta potência vai dar o quê? 3, acompanha aí comigo, tá? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes, mas não é, pelo amor de Deus, 4 vezes 3. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes o 3 se multiplicando, tá? Não vão fazer 3 vezes 4 e botar 12, pelo amor de Deus, que vocês me matam do coração. Então, bora lá. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, bora fazer juntos? 3 vezes 3 dá quanto? 9. 9 vezes 3 dá quanto? Tabuada aí? 27. 27 vezes 3 vai dar quanto? 81, certo? Então, por isso, 81. Letra B, 10 ao cubo. Fácil, fácil. 10 vezes 10 vezes 10. Quem arma conta com 10, com 100, com 1000, tira minha paciência. Dá vontade de meter o cascudo, tá? Mas eu me controlo, não se preocupe não, tô de brincadeira com vocês. Então, 10 vezes 10 vezes 10. O que que a gente faz? A gente só repete o 1, certo? E acrescenta os 3 zeros, que vai dar exatamente 1000. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 0 também, pelo amor de Deus. 0 elevado à quinta potência. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Vai dar quanto? Quanto, gente? 0, né? 0. E o último, 1 elevado à sexta potência. Nós temos o quê? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Que vai dar também o quê? 1, certo? Então, bem simples. E daqui a gente já vai tirar alguns casos especiais, tá? Quais são os nossos casos especiais? O primeiro, quando a base é 1, tá? Então, quando a nossa base é 1, o resultado ele vai ser sempre igual a 1. 1 ao quadrado, 1. 1 elevado à sexta potência, 1. 1 elevado à centésima potência, 1. Você vai perder tempo botando no seu caderno 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 100 vezes. Não vai perder esse tempo, né? Então, a gente já sabe que quando a base é 1, o resultado vai ser sempre 1. Muito bem. Segundo caso, quando o nosso expoente é 1, tá? Então, verifiquem aqui como é que a gente lê isso. Quando o expoente é 1, o resultado dessa potenciação é a própria base, tá? Então, quem está sendo elevado a 1, ele só está sendo repetido uma vez. Então, é ele mesmo o resultado dessa operação. Então, se eu tenho 2 elevado à primeira potência, dá 2. Se eu tenho 3 elevado à primeira potência, vai dar 3. 1000 elevado à primeira potência dá quanto, gente? 1000. Aqui tem 1, tá? Foi erro meu, acho que na hora de pôr o desenho, sumiu os zeros ali. Mas aqui no caso é 1000. Então, 1000 elevado à primeira potência dá 1000, certo? Muito bem. Agora, o próximo caso, nosso terceiro caso, quando a base é 0. Então, o que que acontece? Quando a potência tem base igual a 0, tá? O resultado vai ser sempre 0.
Só tem uma coisa aqui que não pode, quando o expoente também é zero, tá? Então, olha para cá, ó. 0 elevado à quinta potência vai dar quanto? 0. 0 elevado à décima potência vai dar quanto? 0. Agora, se aparecer assim, ó, 0 elevado a 0, isso daqui, até o momento, é uma o que? Indeterminação, tá? É uma indeterminação. Embora alguns livros colocarem que o resultado disso daqui é 1, tá? Eles utilizam ainda que o resultado é 1 em alguns cálculos. Nós ainda não temos uma certeza absoluta do resultado dessa expressão. Então, dentro de matemática, nós dizemos que isso daqui é o que? Uma indeterminação. Quando aparecer isso no seu livro, na sua atividade, você vai dizer assim: não é possível determinar, tá? Então, não é possível determinar, tá certo? Então, todo 0 elevado a qualquer expoente diferente de 0, só não pode ser o 0, tá? Ele vai dar sempre igual a 0, tá? Essa daqui é a nossa única exceção, tá bom? Nossa única exceção, certo? Nossa única exceção. Lá em língua portuguesa tem um monte de exceção para vocês aprenderem. Aqui é só uma, não venha reclamar comigo, não. Então, bora lá. Só quando tem 0 elevado a 0 que não é 0, tá? Vocês vão botar assim, não há determinação. Pronto. O restante é 0. Acabou-se. Agora vamos lá para o próximo caso. Próximo caso, quando o expoente é 0, tá? E aqui vem, ó, com A diferente de 0. Ou o professor vê A, já se desespera. Professor, que é isso? Alfabeto aqui. Se acalme, tá bom? Então, nós temos, ó, 1 elevado a 0, o resultado é 1. 2 elevado a 0 é 1. 50 elevado a 0 é 1. Qualquer que seja o A vale qualquer número, elevado a 0, o resultado vai ser sempre 1. Com A diferente de 0. Foi isso que eu acabei de explicar aqui, ó. Se a base for 0 elevado a 0, não entra aqui também nessa regra, tá? Não vai ser igual a 1. Isso daqui é uma o quê? Indeterminação. Não se pode determinar, afirmar com certeza, embora alguns professores de matemática, ou alguns livros, ou alguns cálculos, coloquem que isso daqui é igual a 1, tá bom? Mas não há uma certeza absoluta. Então, por isso que eu prefiro dizer que não é determinado, certo? Então, todo número elevado a 0 é 1, com exceção do 0. Só essa exceção de novo, só isso, tá bom? Então, o que a gente aprendeu aqui até o momento? A gente aprendeu que o 1 elevado a qualquer expoente vai dar sempre 1. A gente aprendeu que qualquer número, qualquer base, elevado a 1, o resultado é a própria base, certo? Depois, a gente aprendeu que o 0 elevado a qualquer número, com exceção só do 0, né? Que a gente viu, vai dar sempre 0. E agora a gente viu que todo número elevado a 0 vai dar 1, com exceção só desse caso, tá bom? E o último caso aqui para a gente ver das potenciações especiais é quando a nossa base é 10, tá bom? Quando a nossa base é 10 é ótimo, porque a gente não vai precisar fazer conta nenhuma, vai ser muito fácil, mamão com açúcar e com leite condensado, tá? Fácil, fácil demais. Olha aqui comigo, ó, 10 elevado à primeira potência dá quanto? 10. 10 elevado ao quadrado? 100. 10 ao cubo? 1000. 10 à quarta? 10.000. 10 à quinta? 100.000. O que a gente consegue observar, ó? 1 zero. 2 zeros. 3 zeros. 4 zeros e 5 zeros. Então, quando a base é 10, a quantidade de zeros é de acordo com o expoente. Então, se eu coloco aqui e peço para vocês me calcularem 10 elevado à sexta potência, tá? Vocês vão precisar fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 6 vezes? Não. Vocês só vão colocar o 1, ó, e quantos zeros? 6 zeros. Pronto. Então, essa é uma das potências mais fáceis que nós temos de calcular, tá? Então, bora lá? Deixa eu só frisar aqui com outra cor. 6 zeros, tá? Se eu coloco 10 elevado à oitava potência,
Você vai precisar fazer 10 vezes 10 vezes 10, 8 vezes? Não, você vai colocar o quê? O 1 e 8 zeros. Deixa eu ver se tem 8. Tem. Então, ó, o expoente é igual à quantidade de zeros, tá? Então, bem fácil, mamão com açúcar aí, facinho essa propriedade aí das potenciações, tá bom? Aí eu vou deixar aqui para casa, mas se acalme. Para concluir, eu fiz aqui, tá? Um joguinho aqui da memória, que eu esperava ter outra pessoa para jogar comigo, né? Mas, não sei se meu aluno de hoje quer participar da aula. Se ele não quiser, tudo bem. Então é o seguinte, ó, ele não quer participar. Esses alunos de hoje, o outro da última aula não falou nada. Eu perguntava 4 vezes 5, ele ficava calado. 2 vezes 2, ele ficava calado. E hoje o aluno quer participar comigo. Tudo bem, bora lá. Então é o seguinte, olha, vocês têm aqui um joguinho, tá? E aí eu colocaria aqui, isso se a gente estivesse na sala de aula, né? Todo mundo de máscara, todo mundo lá passado álcool em gel, tudo higienizado, bonitinho. Mas se a gente estivesse também em momento normal, o que que a gente faria? A gente faria um jogo da memória, tá? Eu colocaria aqui essas cartas e nós temos aqui potenciações e resultados dessas potenciações, tá? E aqui o jogo seria o quê? Jogo da memória. E além do jogo de exercitar a memória, você também iria saber se você conseguiria desenvolver as potências mais rapidamente. Claro que você poderia pegar o caderno, fazer algumas continhas, né, verificar os resultados. Vamos fazer um teste? Vamos ver se a professora aqui tá boa de memória ou se a fase difícil da caduquice já chegou, né? Bora lá. Deixa eu abrir aqui uma carta, ó. Vamos supor, eu abriria uma carta aqui, tirei 4, tá? 4. E vou deixar aqui no lugar. E vou tentar encontrar uma potenciação que dê esse resultado. Vou ver aqui, mais ou menos aqui. Pronto. Olha a carta que eu tirei, tá? 1 elevado à 8ª potência. Então, 1 elevado à 8ª potência e 4... não formam par, certo? Então, eu devolveria para o mesmo lugar. Vamos supor que outro aluno tire agora, a vez de outro aluno. Nossa, olha o que o outro aluno tirou, ó. 4 elevado à 1ª potência, que dá quanto? 4. Se ele for boa de memória, como eu sou boa de memória, eu vou lembrar que eu tirei o 4 aqui. Pronto, olha. E aí, eu formei um par, certo? Então, aí ganharia o jogo quem tivesse mais pares de cartas com a potenciação e o resultado dessa potenciação, que é a nossa potência. Base 4, expoente 1, resultado 4. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Agora, vamos ver se eu consigo formar outro par, tá? Vou tirar aqui, por exemplo, ó, tirei aqui 10 elevado à 2ª potência. Bora falar mais rápido, né? 10 ao quadrado. Vamos ver se eu encontro. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Então, vai dar quanto? 100. Aí, eu abro essa daqui, ó. Tirei 7 ao quadrado. Formei um par? Não, né? São duas potenciações. Voltaria para o lugar, tá bom? Pra gente, assim seguiria o jogo, todo mundo teria a sua vez. Claro que numa sala de aula eu teria mais cartas, né? Bastante resultados para todo mundo poder participar. Mas eu vou desvirar todas as cartas aqui, tá bom? E a gente vai montar os pares, vocês vão me ajudar aí a montar os pares. Por exemplo, ó, 6 ao quadrado, tá? 6 vezes 6 seria exatamente com a carta 36, certo? Então, formei aqui meu par. Próxima, 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que daria exatamente 49, certo? Mais outro par. 5 elevado à 3ª potência, ou 5 ao cubo. Bichinha se amarrou, pronto. Bora lá, 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. Daria quanto? Foi o primeiro exemplo da nossa aula de hoje, ó. 125, certo? Depois, 10 ao quadrado, certo? Que é 10 vezes 10, que daria, ó, 100.
mais 1. Nossa, eu ganhei tudo nesse jogo. E 1 elevado à 8ª potência, ó, que daria exatamente 1, certo? Então, aqui formaria os pares do jogo, beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Para casa, vocês terão isso daqui, ó, tá bom? Vocês irão resolver essas potenciações que estão aqui na imagem e também irão fazer as questões 101, 102, 103, 104 e 107 da página 63, certo? Isso tudo, professor, isso tudo, tá? Assunto bem legal, não quero ninguém com calculadora em casa, viu? É para fazer os cálculos mesmo à mão, façam as multiplicações e depois vocês podem conferir o resultado, tá? Então, tchau, cheiros, até a nossa próxima aula.